Sextou, meu povo! Sexta-feira! Olha só, o programa A Voz da População já está no ar e com essa alegria. Você que me acompanha no SBT, você do SBT Ribeirão, SBT Jaú, que saiu agora aí do Marcão do Povo, vindo aqui pra gente. Você da VTV SBT, que vem acompanhando o VTV da gente. Bom, a chuva começou nesta sexta-feira passada e pegou todo mundo de surpresa. As pessoas indo passar um carnaval, se divertir, querendo descansar, saindo de Ribeirão, saindo de Bauru, saindo de Franca, saindo de Jaú, saindo de Campinas, de Piracicaba, indo para o litoral. Mas todo mundo, muitas pessoas sabem da previsão, mas não tem noção que a previsão vai ser violenta desta maneira. A gente olha, vai ter um dia, 2 dias de chuva, mas não vai imaginar que vai ser o maior volume de chuva da história do país. Mas Deus está presente em cada um de nós e para nos ajudar a levantar e reagir. Né? E eu falo um negócio para você, que orgulho ver que o Estado de São Paulo reagiu de acordo com o tamanho e a força que tem. O governador não hesitou um minuto. Antes de começar as ações, o mais rápido possível, e deu orgulho de ver ele agindo. Por quê? Porque não tem o que fazer. Você pode fazer o quê numa situação dessa? Colocar a força do Estado à disposição. Como também o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio, acionou o Exército. Pela primeira vez isso aconteceu em São Paulo. E foi uma ajuda que fez toda a diferença. E eu não poderia também ficar de fora, porque esse sofrimento é da população. E eu entrei em contato com a Farmaconde e a gente fechou uma parceria muito grande. Mas antes de falar dessa parceria também, parabenizar a ação dos bombeiros, que estão sendo heróis, polícia militar, polícia civil, prefeitos das cidades, vereadores que estão se disponibilizando nas cidades, Caraguatatuba, Ilhabela, todas as cidades que estão indo para cima, estão indo para ajuda. A gente conseguiu fazer uma parceria através do programa para fazer uma parte, para tentar ajudar um pouco. Que a gente se comoveu com tudo isso, claro, a gente conseguiu fazer uma doação com a Farmaconde de mais de 40 mil medicamentos para ajudar a levar doações para todo o litoral paulista que se afetaram com as chuvas. Estou falando de Caraguatatuba, estou falando de Ilhabela, eu estou falando de São Sebastião, estou falando do Guarujá, estou falando da cidade de Santos, estou falando de todo o litoral paulista. Detalhes da reportagem, confira agora, olha só. Parceria vai destinar medicamentos para as cidades de São Sebastião, Bertioga e Guarujá. O grupo, até por ter nascido ali na região, a gente nasceu, o grupo em Ubatuba, na segunda-feira a gente já estava todo mundo de prontidão aqui vendo a melhor maneira de ajudar. O grupo tem várias ações sociais, a gente tem um programa chamado Atitude Consciente, que a gente fica atento a todas as causas sociais e onde a gente pode se envolver e ajudar. Essa, logicamente, por estar muito perto de nós e até ter tido essa proporção nacional, a gente, de prontidão, aí, colocou todo o time para poder ver o que a gente poderia estar ajudando. Entre os 41.360 itens doados estão medicamentos como analgésicos, antibióticos, anti-inflamatórios, além de material de primeiros socorros. Leite em pó, soluções infantis e soro fisiológico também vão ser doados. E para ajudar na distribuição desses medicamentos, a Farmaconde também emprestou uma van refrigerada para a Prefeitura de São Sebastião. Essa doação é importante não só para atender os feridos de imediato aí durante essas chuvas que atingiram o litoral norte. Mas também é importante para os moradores que fazem tratamento contra doenças crônicas, como a diabetes, por exemplo, consigam manter aí a sua medicação. É um jeito de manter a rotina de saúde, mesmo em meio ao caos. A gente está ajudando de uma forma geral, então a gente sabe que
no momento desse, toda ajuda é bem-vinda, então são anti-inflamatórios, analgésicos, enfim, tem uma série de medicamentos de uso contínuo também que vão estar sendo disponibilizados para a população. A rede de farmácias também está servindo de ponto de arrecadação de doações. Todos os itens doados nas mais de 300 unidades espalhadas em 120 cidades serão levados até o litoral, possibilitando a quem está no interior também contribuir. Todo mundo que puder ajudar de alguma forma pode entregar que o seu material de doação, seja ele de higiene pessoal, seja um material de limpeza, enfim. Em qualquer uma das nossas unidades Farmaconde, são mais de 120 cidades que a gente está localizado, com 380 unidades. Pode deixar lá o seu material e que a gente vai fazer chegar o mais rápido possível a essa população que tanto precisa. E acho que realmente é um momento de união, a gente dá as mãos aí para poder fazer e atender e ajudar da melhor maneira possível. E olha, só com a união de todos a gente vai conseguir amenizar esse sofrimento do povo do litoral. Parabéns por essa reportagem, que foi essencial para a gente entender todo esse sofrimento. Eu vou dar um recadinho para você, rapidinho, hein? Não saia daí. Olá, meu amigo e minha amiga, eu estou aqui para te dizer que ainda dá tempo de você começar o ano de 2023 com aquele sorriso dos seus sonhos. Quer saber como? Com a Vamos Sorrir, é claro. A Vamos Sorrir é uma rede com mais de 100 clínicas odontológicas espalhadas por todo o país. Só aí você já vê que vale a pena ir na Vamos Sorrir. São consultórios moderníssimos, profissionais especializados, com todos os tipos de procedimento. E agora com 3 novas unidades para te atender melhor no litoral paulista. Na cidade de Cubatão, de Mongaguá e na cidade do Guarujá. Pode confiar, o seu sorriso está pertinho de você e para agendar uma avaliação, entre em contato agora mesmo pelo site vamossorrir.com.br ou mande um WhatsApp para 11 97538 3192. Vou repetir, vamossorrir.com.br ou pelo WhatsApp 11 97538 3192. Neste ano novo, sorria mais com a Vamos Sorrir. Vamos para o giro de cidade com o Fabrício Fernandes, que ele traz informações e destaques de hoje. Olha só. Oi, Paulo! Giro Cidade desta sexta-feira está no ar com as notícias do nosso estado. Começo falando de uma operação importante realizada pelos policiais civis do 8º Distrito Policial da cidade de Campinas, que prenderam em Hortolândia 2 homens suspeitos de terem praticado o crime de sequestro relâmpago. Entre os objetos apreendidos, como celulares, relógios e também uma arma. A investigação começou quando houve um roubo em um restaurante e levaram a vítima, que ficou por horas nas mãos dos criminosos. Eles obrigaram ela a fazer transferências via Pix. Agora, os 2 estão à disposição da justiça. Policiais rodoviários realizaram um parto em plena SP 340 na cidade de Campinas. Um motorista acabou acionando os policiais, pois a passageira estava em trabalho de parto e não chegaria a tempo no hospital. Os agentes realizaram o parto juntamente com as técnicas ministradas no curso de formação da PM e levaram depois a mulher, juntamente com o recém-nascido, até o Hospital Maternidade de Campinas. E policiais militares do TOR, Tático Ostensivo Rodoviário, da Polícia Rodoviária da cidade de Ribeirão Preto, acabou prendendo um homem por receptação. Ele estava em um caminhão com placas da cidade de Campinas e dentro desse veículo tinha peças de 2 caminhonetes. Essas caminhonetes que foram furtadas. Os PMs faziam patrulhamento ali no estacionamento de um posto de combustíveis nas margens da rodovia Anhanguera e o motorista ficou desesperado ao ver então esses policiais. Ele foi abordado e dentro do veículo estavam então as peças dessas 2 caminhonetes furtadas aqui na cidade de Campinas. O motorista foi preso pelo crime de receptação e foi levado até a CPJ, Central de Polícia Judiciária da cidade de Ribeirão Preto. Agora a Polícia Civil começa a investigar a esta quadrilha, viu, Paulo? Por quê? Para descobrir aonde que era o desmanche
dessas caminhonetes que foram roubadas na cidade de Campinas e para onde iriam levar essas peças. A suspeita que a polícia já trabalha, né, com a equipe de investigação é que essas peças iriam para o estado de Goiás, cruzando a rodovia Anhanguera, mas o tirocínio, o olhar dos policiais rodoviários durante o patrulhamento fez a diferença e agora esses objetos foram recuperados e a investigação segue pela Polícia Civil da cidade de Ribeirão Preto. O Giro Cidade fica por aqui, voltamos ao estúdio, é com você, Paulo Mansur. Bom, e sexta-feira é dia de quadro de emprego e carreira aqui no programa Voz da População. A Débora Nóbrega conversa com Marcos Tonin, especialista nesta área, e tira algumas dúvidas importantes. Olha só. Oi, Paulo, estamos aqui de novo, mais uma sexta-feira no quadro de emprego e carreira. E você sabe, aqui na Voz da População, promessa é dívida. A gente falou que essa sexta-feira ia ser especial aí sobre burnout, doenças mentais, essa carga mental no trabalho. Marcos Tonin já está aqui comigo. E a gente vai começar com a pergunta aí que acabou dando origem a essas questões, né? A pergunta do José, lá de Santos, que ele fala o seguinte: o que fazer, como agir quando a empresa está passando por uma dificuldade e tem muita pressão ali dentro para desempenhar o trabalho? Como agir, Marcos? Como agir quando o ambiente está cheio de pressão e aí você também fica aí carregado mentalmente? Como que a gente age em situações como essa? Oi, Débora, prazer falar com você mais uma semana. Tudo bem, Paulo? Prazer enorme estar aqui. E essa dúvida do José é uma dúvida extremamente atual e vou falar que eu penso nisso todo dia, viu, Débora? Porque pressão, preocupações é o que não falta para a gente no nosso dia a dia. Mas a questão é como que a gente lida com isso, né? Como é que a gente consegue, de alguma forma, separar, né, aquela pressão do trabalho, do nosso dia a dia e dos outros papéis que a gente representa, porque além né, do José ser um profissional, ele também tem outros papéis. Ele pode ser, né, um pai ou marido, namorado, filho, irmão, né? Então a gente tem um conjunto grande aí de papéis que a gente desempenha fora do ambiente profissional, que muitas das vezes fica comprometido pelo fato da gente estar com estresse demasiado. O que é importante, né, o José, ter atenção, e não só José, a todos que estão passando por situações de muito estresse no ambiente, que a gente precisa, de alguma forma, dosar e criar mecanismos que a gente chama de fatores de proteção para que a gente não entre num esgotamento emocional e vá junto com as preocupações da empresa. Você sabe, Débora, que, na verdade, hoje, né, hoje não, agora, né, no mês passado, em janeiro, fez um ano que o burnout ganhou a CID, que é a CID 11, né, que passou a vigorar em janeiro, agora de 2022, aonde o burnout ele ganha, então, um CID especial somente para ele, porque até então a gente tinha aí de várias outras, né, doenças mentais e síndromes, e a gente sabe então agora que o burnout ele é sim uma síndrome ocupacional, que ele é caracterizado como estresse crônico no local de trabalho que não foi administrado corretamente. Isso significa o quê? Significa que, por algum motivo, e por eu não ter fatores de proteção, que eu já vou falar exatamente quais são, a gente entra, então, nesse rolo compressor que é o nosso trabalho. Você sabe, Débora, que é importante a gente dizer o seguinte, que tem uma pesquisa do ISMA Brasil, o ISMA se chama-se International Stress Management Association, ou seja, é a Associação Internacional do Gerenciamento do Estresse. Ela estimou que no Brasil nós temos mais de 32% da nossa população economicamente ativa que estão com sintomas de burnout. Se a gente for colocar isso em números absolutos, a gente está falando aí por volta de 37 a 38 milhões de trabalhadores afetados, então, com o burnout. A gente só fica atrás, na verdade, de Singapura, e na sequência do Brasil vem Estados Unidos e depois a Índia. Segundo também a OMS, o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com ansiedade
além de ocupar o 5º lugar no ranking de pessoas com depressão. Então, quando a gente fala de saúde mental, isso é um tabu, viu, Débora? Não sei como que é nos lugares onde você já trabalhou, acho que o José deve sentir isso, e muitas pessoas sentem, a grande maioria. Falar sobre saúde mental é sempre um tabu, né? Como é que você chega para o teu chefe e fala, fulano, eu não estou bem, eu estou angustiado, eu estou com depressão. Isso impacta diretamente, Débora, em planos futuros. Eu já vi gestor falar o seguinte, não vou dar mais a promoção para o fulano, porque, sabe, agora ele está com depressão, agora ele não está bom, então acho que ele não aguentou a pressão, não vou mais promover. Como se o estresse e a depressão, ou a tristeza, ou qualquer outra doença, vamos colocar assim, ou situação emocional e mental, fosse algo que a gente pudesse escolher ter ou não, sentir ou não, né, Débora? É bem difícil isso, né? Com certeza. A gente passou aí pelo Janeiro Branco, aqui a gente também falou no programa justamente isso, que muitas vezes a depressão, a ansiedade, ela é uma doença mesmo, um desequilíbrio químico ali no cérebro que a pessoa realmente não tem muita escolha, né? Então ela tem que tratar como se fosse uma diabetes, uma hipertensão, e não tem realmente controle. Claro que, como se tratando de uma doença mental, ela também passa por um controle emocional, às vezes, né, uma psicoterapia, mas não deixa de ser uma doença. E, como você falou, é complicado você chegar para o chefe e dizer, e aí, estou com depressão. Ele vai falar, então você não sabe lidar com as coisas? E não é isso, né? E a gente sente também que, às vezes, tem até uma falta de preparo para as empresas. É muito novo, como você falou, o burnout está aí há 1 ano. E as empresas, você acha que está tendo uma mudança também da parte das empresas para poder se adequarem a receber e tratar melhor esses funcionários? Porque é uma coisa que precisa vir dos dois lados, né? A pessoa ali, ela se prepara emocionalmente, mas a empresa também precisa saber acolher esses funcionários e também melhorar o ambiente como um todo, né? Perfeito, perfeito. Você sabe, Débora, que as empresas elas investem muito naquela ginástica laboral, né? Porque ela pensa muito, né, pensa em esforço repetitivo, pensa em postura. Mas quando a gente fala de programas de saúde mental, é muito raro a gente, infelizmente, ver as empresas investindo nisso. Seria o que, por exemplo, eu conheço empresas que têm aqui 15, 20 minutos de yoga, por exemplo, ou de mindfulness, de meditação. Isso é extremamente salutar para a saúde mental, assim como várias outras coisas, né? Mas é difícil realmente, porque ainda, infelizmente, é um tabu. E para você entender o seguinte, para ficar até mais fácil para o José e para quem está nos acompanhando entender, né, eu vou separar o burnout em 3 grandes momentos, né? O que é o esgotamento emocional? O esgotamento emocional, ele tem tantos sintomas, Débora, que eles se confundem com várias outras coisas, porque tem sintomas físicos, emocionais e mentais juntos ali. Então, assim, ele é confundido com depressão, com pânico, com tristeza, com crise de ansiedade e com várias outras coisas. O esgotamento emocional ele começa da seguinte forma: quando aquele indivíduo ele começa a perceber que ele precisa já de muito esforço para realizar uma atividade. Então, sabe aquela coisa que parece que a gente está patinando? Tem muito esforço para pouco resultado. Muito esforço para pouco resultado. É quando a gente sente que está patinando, são aquelas pessoas que às vezes esperam um dia acabar e falam assim, nossa, agora que todo mundo foi embora eu vou trabalhar, porque eu só apaguei fogo da hora que eu cheguei até agora. Então ela sente que o dia não rende. São pessoas que saem no final de semana para descansar e voltam e falam, nossa, agora eu preciso do descanso do meu descanso. Saem de férias e falam, nossa, agora eu preciso de férias às férias, porque estão sempre esgotadas. Isso seria um primeiro momento de esgotamento emocional. Num segundo momento, nós temos um processo de despersonalização. O que é a despersonalização? Nossa, a Débora ela não era assim, mas ela mudou. Então a Débora agora está mais triste, a Débora ela não cumprimenta mais as pessoas, ela mudou hábitos alimentares, ou ela começa a comer demais ou comer de menos, ela não dorme, ela tem dor na nuca, ela tem enjoos, enfim. É um processo de despersonalização que, nesse momento, a família Débora já começa a entender também que tem uma coisa errada. Só que aquele famoso tá ruim, mas tá bom. Então as pessoas elas não conseguem, às vezes, identificar o que é, porque se mistura muito com o trabalho. Às vezes ela pensa que é só um cansaço de trabalho. E num terceiro momento, nós vamos chamar de autoenvolvimento com o trabalho. E o burnout ele tem essa característica. Enquanto outras síndromes elas causam, né, um desligamento, né, e a pessoa vai perdendo performance, e essa também, mas o burnout ele tem uma característica que é o autoenvolvimento com o trabalho. Por mais burnout, por mais alto que esteja esse esgotamento emocional, mais a pessoa está emocionalmente envolvida com o trabalho. Então ela passa longas horas de trabalho para dar conta de coisas que ela fazia com um tempo muito menor. Então eu fazia isso em 2, 3 horas, agora eu levo o dia, às vezes, para resolver uma situação e aquilo não rende. O que é importante, em primeiro momento?
busque ajuda. E ajuda de saúde mental, nós estamos falando uma ajuda especializada. Então, nós estamos falando de quê? Profissionais especializados. Psicólogos, psiquiatras, médicos. Somente os profissionais da saúde habilitados, Débora, podem dar esse diagnóstico. Isso também é importante, porque hoje tem de tudo. Né? Tem aquela pessoa que fala, eu sou um terapeuta holístico, eu sou não sei o que tem, eu trabalho com olhinho, eu trabalho com incenso. Então, assim, a saúde mental é coisa muito séria e a gente precisa colocar na mão de profissionais que sabem, de alguma forma, trabalhar com isso, porque às vezes uma psicoterapia, às vezes precisa de medicação e não há vergonha nenhuma, né, em você ter essa necessidade e precisar disso. E o que é interessante do burnout, Débora, é que muitas das vezes, quando a pessoa se afasta do trabalho, ela melhora, e quando ela volta, o problema volta a acontecer, ele piora, porque é uma síndrome ocupacional. Então significa o seguinte, que nós precisamos entender o que está acontecendo no nosso contexto, né, profissional, para que a gente possa, então, resolver isso. Será que é onde eu estou trabalhando não é muito longe da minha casa? Eu fico, às vezes, 1, 2, 3 horas para chegar no trabalho. Será que isso é saudável? Então, eu estou falando de 2, 3 horas para ir, 2, 3 para voltar. Eu conheço pessoas, né, que moram, por exemplo, em grandes centros, e às vezes a pessoa acorda 4 horas da manhã para começar a trabalhar às 8. Então, o quanto isso contribui ou não para a sua saúde mental? Fatores de proteção e fatores de risco. José, olha aí, para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Fatores de proteção. O que é, em primeiro lugar? Atividades físicas, pessoas que não fumam, que não bebem, que possuem uma religião, independente dela qual seja, que fazem parte de algum círculo de amizade, da igreja, do clube, do trabalho, mas isso tudo fora, tá? E atividades que a gente chama de oscilação. É importante a gente oscilar a mente e o corpo. Então, atividades que lhe dão prazer, seja exercício físico, escutar uma música, ir ao cinema, ler um livro, tocar um instrumento musical. É importante a pessoa, então, se envolver com esses fatores de proteção para a gente reduzir o nível e a possibilidade de acometimento de um processo de burnout dentro do trabalho. Claro que a gente fala que o seguinte, Débora, que todo mundo que trabalha vai sofrer de burnout em algum momento da vida, só que a gente precisa dosar a quantidade com que isso nos acomete, porque esse é o segredo, né? A gente saber quando parar e quando buscar ajuda, isso é muito importante. É o equilíbrio, né? A gente precisa estar sempre muito equilibrado na nossa vida para realmente não tombar nem para um lado e nem para o outro. Realmente foram dicas muito importantes. Você que está aí em casa já sabe que se tiver alguma dúvida é só mandar para o nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na tela e também ficar aí, se precisar, assista de novo essa entrevista para ver as dicas, se você se identifica em alguma dessas situações e saber se você está aí se protegendo para não chegar nesse momento. É realmente muito importante. Mande para os seus amigos, porque todo mundo precisa saber. São informações que precisam ser divididas. Muito obrigada, viu, Marcos, aqui pela sua participação mais uma vez. Imagina, um prazer enorme estar com você. Um abraço, Paulo. Até a próxima semana. É isso, Paulo. Aí mais dicas importantes aqui no nosso quadro de emprego e carreira que realmente as pessoas precisam compartilhar, porque vai fazer muita diferença. Eu volto com você aí no estúdio. Olha, a gente está chegando, falta menos de um mês para eu assumir aí meu mandato de deputado estadual. Dia 15 de março eu assumo, hein? Mas o trabalho já começou. Começou intenso já, viu? Mas é claro que eu vou poder contribuir muito mais com a sociedade a partir do dia 15. Mas eu preciso saber o que você acha que precisa de investimento na sua cidade. O que é importante fiscalizar na sua cidade? Você tem uma lei que você queira fazer no estado de São Paulo? Você tem uma lei que seja boa para Ribeirão Preto, para São Carlos, para Jaú, para Bauru, para Franca, para Santos, para Campinas? Mande uma mensagem aqui no Zap da População e me dê a sua opinião. Se a sua opinião for boa, de repente essa lei pode aí virar lei no estado e eu vou falar o seu nome com certeza. Vou dar um recadinho para você, rapidinho, fique aí com a gente. Agora um recado para você que sonha em sair do aluguel. Realize o sonho da casa própria com a nova fase do residencial Nova Suíça. São gardens e up houses com vaga. Olha, ampla área de lazer e um condomínio fechado. E o melhor de tudo, com condições especiais de pagamento. Parcelas a partir de R$ 590 e descontos
de até R$ 58.500. Ligue agora mesmo e cadastre-se já. 19 3052 4958 ou acesse o site pacaembu.com/Nova Suíça sem a cedilha. E o numeral é 6, ok? Tá aí aparecendo na tela, tá fácil, tá rápido. E olha, esse empreendimento fica em Piracicaba. Eu vou repetir o telefone, 19 3052 4958. Visite a loja do Pacaembu, Avenida Rui Barbosa 546, lá na Vila Resende. Realização Pacaembu, transformando gerações, é isso mesmo. Faça aí um bom negócio. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, é rapidinho, hein? Não saia daí! Eu vou dar um recadinho para você, é rapidinho, hein? Não saia daí! A gente vai ficando por aqui, viu, meu povo? Nosso encontro está marcado para segunda-feira. E eu te vejo no mesmo horário. Mas eu espero que você tenha um bom final de semana. Você que vai ficar com a família, você que vai trabalhar, né, que você tenha aí um bom final de semana com a sua família, que você consiga descansar um pouco. E nos vemos na segunda-feira. Um ótimo final de semana para você. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.